Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos com as nossas aulas de economia. Hoje, aula 5. Bom, a aula de hoje é sobre estruturas de mercado, tá? O mercado é um ambiente social virtual para a realização de troca de bens e serviços. Não o mercado em si, fisicamente, né? Mercado propriamente dito, assim, de mercado de compras, de esquina e tal. É o mercado onde as negociações acontecem, tá? Ah, nesse mercado, ele permite a realização de compra e venda, né, através dos mecanismos de oferta e procura que já estudamos anteriormente. Então, a estrutura de mercado, ela tem que se levar em conta o número de agentes econômicos, o número de empresas, ou seja, né, agentes econômicos, né, o número de empresas, pessoas que atuam nele, os comportamentos, os recursos, o comportamento das pessoas, das empresas também, quais os recursos disponíveis, quais são os produtos, o controle sobre o preço e concorrência, palavrinha que vamos falar bastante na sequência. Também tem que ser levar em conta o ingresso de novas empresas ou concorrentes. Se o ingresso é fácil, se há barreiras, tá? Então, o critério geralmente utilizado para classificar os diferentes tipos de mercado é aquele que se refere ao número de agentes econômicos que nele participam. Ou seja, para caracterizar o tipo de mercado, leva-se em conta o número de empresas fornecedores e o número de indivíduos que nele atuam. Então, aqui as principais estruturas de mercado. As estruturas, elas são divididas em duas, tá? Que são a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. Dentro da imperfeita, nós temos oligopólio, monopólio e monopsônio. Só que aqui eu coloquei um outro, não digo uma estrutura de mercado, mas uma prática que às vezes é realizada no mercado, que veremos a seguir, ok? Mas na verdade, estruturas de mercado são duas: concorrência perfeita e imperfeita. Vamos lá. Mas primeiro, assim, ó, o que que é concorrência? Então, concorrência é a disputa de várias empresas que atuam no mesmo segmento, tem que ser do mesmo segmento, para poder chamar a atenção do cliente e assim obter o lucro, tá? Não temos como dizer concorrência em segmentos diferentes. Por exemplo, uma empresa produz televisões e outra produz óleo de cozinha. Então não há concorrência entre elas. Tem que ser alimento, tem que ser produtos do mesmo segmento. Então o que que é a concorrência perfeita? É uma situação onde há muitos compradores e muitos vendedores. Então há muitas pessoas vendendo o mesmo produto e há muitas pessoas comprando o mesmo produto. E nenhum deles, caso tenta agir individualmente, consegue afetar os preços, tá? Por exemplo, supor vários mercados na região aqui de Canoas que vendem arroz. Caso um mercado resolva dobrar o preço da venda do seu arroz, só ele não consegue influenciar os demais mercados, porque há muitos mercados e muitas pessoas comprando. Os outros mercados não vão aumentar o valor do arroz só porque um mercado de um certo bairro aumentou, tá? Por outro lado, também, o comportamento do indivíduo. Se uma pessoa deixar de comprar o arroz, não vai influenciar no comportamento das outras. As outras continuarão comprando e o mercado continua trabalhando livremente, tá? Não, isso não influencia, não consegue influenciar no preço do arroz, por exemplo. Na concorrência perfeita ainda, a firma individualmente, ó, não consegue influenciar o preço do mercado. Ela é tomadora de preço conforme a oferta e a demanda. Os produtos de todas as empresas no mercado são homogêneos. O que quer dizer isso? São similares, são iguais, tá? Então, uma empresa resolve aumentar o preço do óleo de cozinha,
Só ela não consegue encaminhar o preço de mercado do óleo de cozinha, por exemplo. Ah, uma empresa resolveu, ó, vender o litro do óleo por R$ 15. Sozinha ela não consegue influenciar que as outras empresas vendam a 15. As outras empresas vão conforme a oferta e demanda de produtos, que é a livre concorrência de mercado, tá? Ah, uma característica aqui da concorrência imperfeita. Ah, na sequência aqui. Característica do mercado. Há muitos produtores e compradores. Os produtos são praticamente iguais e não existem barreiras à entrada de produtos no mercado. Então, característica da concorrência perfeita é que o surgimento de uma nova empresa não há barreiras nela, não há restrições, não há resistência dos outros concorrentes. Então, se eu quero abrir uma loja de roupas, masculina, feminina, eu vou lá e abro minha loja sem nenhuma intervenção, assim, uma pressão do comércio local, de concorrentes, do próprio público, né? Não há intervenção do Estado, tá? O mercado se regula sozinho. E os concorrentes são conhecidos. Exemplo, Bolsa de Valores, onde se negociam as ações, os preços aumentam, diminuem conforme a compra e venda. Produtos agrícolas, né, implementos agrícolas, grãos, sal, lojas, diversos setores aí que existem muitos compradores e muitos vendedores. Concorrência imperfeita. Agora a gente vai perceber a diferença, tá? Perfeita, muitos compradores, muitos vendedores. Agora na concorrência perfeita. Quando ocorre quando uma empresa individual ou um pequeno grupo de empresas consegue influenciar o preço. Eles conseguem encaminhar o preço para um outro patamar. E eles mexem no equilíbrio do mercado. Não é mais o livre concorrência de compra e venda. Elas conseguem, de uma certa forma, influenciar no mercado e encaminhar o preço para um outro valor. Os bens e serviços não são exatamente iguais, tá? Então, dessa empresa individual ou esse pequeno grupo de empresa, os produtos não são idênticos, mas são muito parecidos. Os ofertantes procuram apresentar características próprias e criam uma certa fidelidade com o consumidor. E outra, vale-se de características psicológicas, como imagem, propaganda ou outro bem-estar, até status social, elas conseguem influenciar. Exemplo de empresa. Qual será um pequeno grupo de empresa que conseguiria influenciar o preço de um produto? Quantas empresas que produzem celular existem? Se nós vermos, existem poucas. Tem o iPhone, Samsung, Motorola, mais uns dois ou três aí. Então, se elas aumentarem o preço, todos os preços dos outros, entre eles ali, vai se encaminhar para aquele aumento de preço, tá? Outro, outro caso, as operadoras de internet aí móvel. O que que nós temos hoje? Claro, Vivo, TIM, claro, Vivo, TIM, Oi e mais uma ou outra assim, digamos. Então, se entre elas aumentarem um pacote mínimo, todas vão aumentar o pacote. Então, elas influenciam de alguma maneira o preço de mercado. Vejam que os produtos não são exatamente iguais, eles são parecidos com algumas características. E as empresas conseguem criar uma fidelidade com o consumidor e há muita característica psicológica nisso, né? As características do mercado são inversas à concorrência perfeita, ou seja, o número de produtores e compradores é desproporcional. Eu tenho muitos compradores e eu tenho poucos produtores. Então eu tenho milhões de pessoas que compram celular e poucas empresas que produzem. Os produtos são heterogêneos, quer dizer o quê? Tem diferença entre eles. Existem barreiras à entrada de produtos. Normalmente é um mercado forte. Há uma barreira por parte do, dos próprios.
concorrentes, tá? Há restrições de autorizações, até de governamental, tá? E nem todos os concorrentes são conhecidos. Há intervenção do Estado e, portanto, o mercado não se regula sozinho, tá? Por exemplo, a rede de telefonia móvel, né, regulada pela Anatel, tem vários requisitos, várias restrições para ela poder entrar no mercado, além da própria barreira entre os concorrentes. Por exemplo, as universidades, a distância, para criar um polo, é uma restrição do própria matriz, né? Vamos supor, eu quero criar um polo aqui de uma outra faculdade, em Canoas. Mas se já haver uma outra universidade da mesma rede, já não pode, tá? Então, há certas restrições. Dentro, então, da concorrência imperfeita, até agora a gente não classificou as imperfeitas, tá? Só temos uma ideia do que pode ser até uma empresa só que consegue regular o mercado, tá? Então, o que é um oligopólio? É onde um pequeno grupo de empresas consegue exercer um certo controle sobre o preço. Então, tá aqui o exemplo que a gente conversou antes, ó. Temos poucas operadoras de internet móvel e milhões de clientes. Se entre elas aqui uma ou outra aumentar o preço do pacote básico, as outras vão aumentar também, porque todo mundo vai querer comprar, né? É claro que tu vai procurar o que melhor te satisfaz entre elas. O oligopólio se caracteriza pela existência de um número reduzido de produtores e vendedores, produzindo seus bens substitutos próximos entre si e pelos poderes das firmas de fixar o preço. Exemplo: indústria de cimento, de alumínio, produtos químicos, fertilizante, aço, indústria de automobilística, cigarro, eletrodoméstico e computadores, que é um outro exemplo que eu esqueci de comentar lá no início. Caso queiramos comprar um carro, de qual montadora que a gente compraria? Da Ford, da Volks, da Fiat. Hoje até tem um pouco mais, né? Tem a Hyundai, a Toyota, tá? Dessas mais clássicas, né? Populares. Então é um tipo de oligopólio. São poucos produtores e muitas pessoas querendo comprar. Monopólio, a característica dele é onde uma empresa só exerce a venda daquele produto. E só ela que vende. Tem que ser uma única só empresa mesmo. Não posso ter nem duas empresas. Tem que ser apenas uma empresa que detém o controle total sobre aquele produto. Um exemplo claro, clássico, a nível Brasil, para nós aqui, é a Petrobras. Só a Petrobras que produz combustível, tá? Posso comprar em qualquer posto de combustível diferente, mas a gasolina, o álcool, os derivados do petróleo vêm da Petrobras, tá? Então nós todos que usamos carro, algum produto derivado do petróleo, um óleo, um outro tipo de produto assim que combustível, nós compramos da Petrobras, tá? E somente ela que vende. É uma prática ilegal? Não. É uma prática autorizada, só que ela se caracteriza como uma concorrência imperfeita. Tem restrições do governo para algumas regras para mexer no valor, mas vamos supor que a Petrobras aumente dentro das regras do governo o seu preço. Nós vamos nos sujeitar a comprar este produto dela porque nós necessitamos, tá? A nível Rio Grande do Sul, tá? Se eu quiser comprar água, de quem que eu sou obrigado a comprar água? Sou obrigado a comprar água da Corsã. Não tem outro jeito de eu pegar um cano e ir procurar uma empresa aí pela rua. Não, eu quero comprar água de outro lugar, encanada, né? Então a Corsã, a nível estado aqui, para nós também exerce monopólio. Um outro tipo de monopólio a nível nacional são os correios. Então, se eu quiser encaminhar uma carta registrada, uma carta, uma correspondência mesmo, né? Não pacote de. Pacote eu posso. Mercadorias eu posso encaminhar por empresa de logística, né? Mas assim, uma carta registrada, oficial, tem que ser pelos Correios, tá? Então, o Correio também, a nível nacional, é um tipo de monopólio. A gente pode ver outros tipos de monopólio. Canoas aqui, quem fornece energia elétrica é RGE.
Eu não tenho como puxar um fio de outro lugar aqui a não ser da RGE, tá? Então existe apenas um ofertante e tem plena capacidade de determinar o preço. Claro que ele tem algumas restrições do governo, né? Não pode simplesmente aumentar o preço do nada, mas aquele preço dentro do limite autorizado, se ele quiser aumentar, ele aumenta e nós vamos ter que pagar por isso. Não há concorrência e os consumidores são obrigados a aceitar as condições. Tá? Temos aqui os exemplos: petróleo e correios a nível Brasil. Tá? Aqui um outro tipo que é o monopsônio. É uma estrutura de mercado que se caracteriza agora por um único comprador e diversos, até diversos, assim, alguns vendedores. Normalmente quem compra são órgãos públicos, tá? As empresas estatais, no caso, né? Municipais, estaduais e federais. Por exemplo, quem que compra uma linha, os vagões de metrô? É o Estado que compra para fornecer para a população. Essa perfuração de montanhas para fazer um túnel, quem que contrata? É o governo federal, o governo estadual para fazer as estradas e há há poucos vendedores e apenas um consumidor, que seria o governo. E o oligopsônio, tá? Ele é inverso ao oligopólio. O número de compradores é pequeno, só que o fornecedor é grande. Um exemplo aqui, ó, há cidadezinhas onde tem vários produtores de leite, tá? Eles produzem em pequena quantidade de leite e uma empresa ou outra vai lá fazer a coleta desse leite nessas pequenas propriedades. Outro exemplo também que temos na nossa região aqui de Candelária, Santa Cruz, é muito forte na produção de fumo do tabaco, né? E, e lá qualquer propriedade assim que tenha pequeno espaço para produção, as famílias produzem lá as folhas do fumo, colhem, secam e a empresa Souza Cruz vai lá e recolhe. Então isso aqui também é um tipo de oligopsônio. E para finalizar, para a gente ter uma ideia aqui, não é um tipo de mercado, de estrutura de mercado, mas a gente tem que saber o que é o cartel, tá? O que é o cartel? É a união de empresas onde elas combinam um preço e fixam o preço igual e as pessoas são obrigadas a comprar aquele produto por aquele preço, tá? Eles tabelam um preço e acabam totalmente com a concorrência de mercado no mercado, tá? A empresa que se recusa a participar do cartel pode ser sabotada e ainda seus proprietários ameaçados. Isso é uma prática proibida por lei, tá? O que às vezes aparece na TV, assim, que é mais clássico, é a combinação de preço dos postos de combustíveis, tá? Também não é algo assim fácil do governo rastrear e comprovar. A gente pode passar aqui, por exemplo, em Canoas e ver os postos com a mesmo preço, ou um centavo, um milésimo, centésimo de centavo diferente. Pode ser que eles estejam combinando, mas é um pouco difícil também do governo rastrear essa combinação, tá? Mas é o que acontece e é uma prática proibida por lei. Ok, pessoal? Então, da nossa aula 5 era isso, a concorrência perfeita e a imperfeita, tá certo? Bons estudos a todos e até mais!